Fala, companheirada, estamos aqui em mais um episódio do nosso Eletrocast. Hoje com a companhia do nosso atual vereador aqui em Belo Horizonte, médico do SUS, companheiro nosso de muitas lutas aí, esteve com o Sindieleto em diversas batalhas nossas. É muito bom ter você aqui, Bruno. Bem-vindo. Salve, salve, todo mundo que acompanha o Eletrocast. É uma satisfação imensa receber o doutor Bruno Pedralva, né? É isso que a Carol disse, né? Médico do SUS, né? Médico da família no SUS e também o vereador, defensor do SUS em Belo Horizonte. Pedralva, eu tive a alegria de conhecer Bruno Pedralva em 2010, né? Uma das grandes alegrias que o movimento sindical me deu foi essa luta conjunta dos movimentos sociais. Conheci Pedralva, estava lá no movimento estudantil ainda, né? Estava estudando medicina, né? E a gente já fazendo curso CRD, fazendo luta da educação junto, fazendo a luta na CEMIG, né? Grande prazer, irmão, te receber aqui, viu? Contei, assim, de uma forma mais geral, qual é a relação que eu e Pedralva temos de muitos anos, mas já te dar as boas-vindas. Também pedir para você contar um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória, para quem estiver acompanhando aqui esse podcast, que possa conhecer melhor aí o nosso companheiro aí de tantas lutas. Muito bom, Jefinho, Carol, bom dia para vocês, bom dia a todas as eletricitárias e os eletricitários aqui de Minas Gerais, toda a companheirada que acompanha o podcast. Primeiro dizer que eu estou encantado, viu, gente, com a estrutura e com a iniciativa, né, de fazer o debate com essa metodologia dos podcasts e a disputa das redes, né? Parabéns, Sindieleto, por estar se atualizando, né, nas ferramentas da luta de classes, né, e da luta política que a gente precisa se apropriar. Segundo, dizer, né, que assim, ao longo dessa história, né, Jefinho contar um pouquinho, o Sindieleto, Carol, sempre foi uma referência para mim, né? E tenho certeza não só para mim, para todo um campo de luta sindical, popular e social de Minas Gerais. E quando eu conheci o Sindieleto, por dois motivos. Primeiro, porque eu lembro que eu tinha uma professora, gente, na Faculdade de Medicina da UFMG, ela se chamava Ana Murta, que era médica do trabalho, trabalhava nesse sindicato, e ela me ensinou, né, muito do que um sindicato pode fazer para proteger, né, a saúde da trabalhadora e do trabalhador lá na faculdade, né, com os exemplos do Sindieleto. Me lembro, né, há mais de 20 anos atrás, não, 20 não, né? Uns 15 anos atrás, Jefinho, 2008 até 2010, a luta de vocês denunciando as mortes dos trabalhadores eletricitários na linha de tensão, em especial dos terceirizados, né? E aquilo, né, mexeu muito comigo já naquela época. E segundo, conheci o Sindieleto na postura, né, do Sindieleto de solidariedade à greve dos professores e das professoras de 2011, que juntou o Sindieleto, que juntou a CUT, o MST, o Levante, enfim, todos os movimentos sociais. A gente somou força com os professores quando o Aécio Neves não queria pagar o piso, né? E o Anastasia não queria pagar o piso. E foi muito bonito, assim, essa referência. Bom, gente, mas é isso, assim, eu sou de uma cidadezinha pequenininha do sul de Minas Gerais, onde também tem trabalhador da CEMIG, e tínhamos sempre uma relação muito boa, né, com a turma lá, e chamada Pedralva, que é lá no sul de Minas Gerais, quase lá em São Paulo. E vim para cá para estudar na Faculdade de Medicina. Fiquei um pouco peixe fora d'água, Jefinho, porque nossa vida é de interior, né? Fiquei assustado com a cidade grande. E acabei, assim, quem me salvou, né, da tristeza, da depressão, foi a luta. Particularmente a luta do movimento estudantil, mas também a luta do MST, que na época fazia um trabalho com as universidades, e também o movimento sindical, né, o Sindieleto. E quando me formei, então, cumpri essa missão, né, a mim dada pelos movimentos sociais, de ir para as periferias. Então, eu trabalhei e morei que nem os médicos cubanos. Na minha época, a gente não tinha essa coisa de... Ainda a medicina era muito elitizada, né? Na minha turma de 160 na faculdade, só tinha uma pessoa negra. Infelizmente, Rafael Brito, que era maravilhoso, um jovem da Serra, né? Que conseguiu entrar na faculdade em 2002. E a gente, então, assim, eu me formei em 2008 e falei, vou fazer que nem os médicos cubanos, vou morar e trabalhar no meu bairro. E fui morar e trabalhar lá no Barreiro de Cima, né? Você, inclusive, já passou por lá. Já. Aluguei uma casinha com uma lenha lá e fui ser médico do meu bairro. Né? E foi maravilhosa a experiência, eu fiquei em torno de 5 anos lá. E a partir das lutas com vocês, no movimento sindical, no movimento popular, no movimento de saúde, surgiu essa necessidade da gente ocupar também o parlamento. Afinal de contas, né? Mas antes do parlamento, você assume uma importante tarefa no movimento sindical também, né, Pedro? Importante falar, companheiro sindicalista também. Verdade.
a gente teve a oportunidade de participar do sindicato dos trabalhadores da prefeitura, né, do Sindipel, que é um sindicato muito importante da nossa cidade, né, assim, uma base de quase 40 mil pessoas, né, um sindicato com uma história muito bonita de luta também. E envolve todo mundo, a turma da saúde, da fiscalização, da SLU, da limpeza urbana, né, de todas as áreas. E a gente conseguiu, então, contribuir, né, nesse sindicato, nessa perspectiva de cuidar de quem cuida, né? A gente tem, né, vocês que cuidam do Estado, da energia do Estado. Nós temos também os servidores que cuidam da cidade, né? Na das saúde, pessoas, das né? pessoas. E essa foi a nossa missão lá no sindicato. E também, né, como eu compartilhei rapidamente, no Conselho de Saúde também, né, gente? Que aí a gente tem um pezinho lá no Conselho de Saúde, então muito gostoso e muito potente assim, conhecer a luta das periferias, das comunidades, né? Lutando pelo posto de saúde, lutando pelo acesso à saúde. Enfim, de tudo isso surgiu essa necessidade. Não, nós precisamos de um pezinho no parlamento. Porque é isso, né, Jefinho? A classe trabalhadora é que constrói a sociedade, constrói a riqueza. Mas muitas vezes ela não ocupa os espaços de poder. O MST é um exemplo disso. Ocupa a terra, né? A gente ocupa, enquanto trabalhadores, os nossos sindicatos. Mas por que não ocupar o parlamento? Por que não ocupar o poder? Por que não ocupar a política? E dentro desse espírito, então, a gente construiu uma candidatura coletiva popular, né, que hoje se materializa nesse mandato que está lá na Câmara de Belo Horizonte. Maravilha, parabéns. O Bruno Pedralva, ele citou que Ana Murta foi uma assessora de saúde do Sindeletro. Deixar um grande abraço para a Ana Murta, que nós aprendemos muito, né? Além de assessoria, foi uma grande companheira, amiga, e hoje um pouquinho que a gente sabe lidar, né, com a questão do mundo do trabalho e com os acidentes, adoecimentos. A Ana Murta, ela tem... É o nosso alicerce, né? Eu cheguei aqui sendo acolhido pela Ana Murta. Vou deixar um grande abraço para a nossa companheira. E Pedralva, essa colocação que você trouxe, né, do número de acidentes que tem com trabalhadores, assim, infelizmente essa é uma realidade que a gente passa ainda pior hoje, né? Hoje o quadro da CEMIG, cerca de 80% dos nossos trabalhadores são terceirizados e a gente sabe que esses são os mais precarizados, né? Os trabalhadores que, para ganhar a licitação, a empresa muitas vezes não fornece treinamento adequado, não tem EPI adequado, o salário é baixo, que obriga a pessoa a estar fazendo uma série de sobrecarga de função, mesmo um acúmulo de horas. E isso tem em si, o resultado disso é o número de acidentes que tem acontecido no setor elétrico, porque a gente sabe que essa atividade com eletricidade é uma atividade perigosíssima, né? E infelizmente assim, tem acometido muitos trabalhadores, tanto próprios quanto terceirizados da empresa. E aí é importante, você como médico do SUS, né, é importante a gente lembrar que esses acidentes que acontecem, apesar de serem numa empresa, né, que não que tem plano de saúde, muitos trabalhadores têm, isso impacta também o SUS, né? O trabalhador que quando acontecer um acidente, né, quem vai socorrer é o SAMU, que é o SUS. Quem vai operar, esse é o SUS. Reabilitação é o SUS. Se esse trabalhador for afastado, vai para a Previdência, que também onera o Estado, assim. Então, é importante trazer um pouco sobre isso, assim, a realidade de como os trabalhadores, apesar de ser uma empresa que tem plano de saúde privado, como que isso está relacionado também com o SUS, assim. E como que você vê o SUS hoje aqui na nossa cidade, no estado? Bom, Carol, me lembro de uma palavra de ordem que a gente formulou juntos com o Sindeletro, inclusive, nesse período, né, no final dos anos 2000, no início dos anos 2000 aí, na luta contra as terceirizações, que é o seguinte: terceirização só é bom para o patrão. Terceirização nunca é bom para o trabalhador, porque, como você disse, rebaixa salário. Geralmente os terceirizados recebem menos. Os vínculos ficam muito mais precários. Então, o trabalhador fica na mão do patrão. Ele pode ser demitido, às vezes, sem justa causa. Ainda mais quando junta a terceirização com a precarização do trabalho, né? Uhum. Hoje a gente enfrenta aqui em Belo Horizonte uma terceirização para uma cooperativa, gente, que na prática é uma empresa que não garante direito trabalhista. Não é cooperativa coisíssima nenhuma, né? Uhum. E, inclusive, demite as pessoas. Nós tivemos lideranças dos cooperados que estavam lutando por melhores salários e foram demitidos arbitrariamente, né? Enfim, então não tenho dúvida que... E tem um impacto concreto da terceirização nas condições de trabalho e saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? O exemplo do setor elicitário é muito forte nesse sentido, né? As mortes e os acidentes são mais frequentes entre os terceirizados. E, na prática, quem paga essa conta é, claro, a trabalhadora ou o trabalhador, né? Que recebe menos e adoece mais.
e também a sociedade, através principalmente do SUS. Jefinho, me lembro de eu dando plantão numa UPA semana passada, atendendo uma trabalhadora de um supermercado. Isso, né, Pedro? Além de estar lá na Câmara Municipal, você ainda faz plantão. Plantão. Hoje é o dia do meu plantão, na quarta-feira. Toda noite estamos lá, né, na quarta-feira, atendendo as pessoas. E é muito bom para a gente também ter esse sentimento, né, da vida concreta do chão de fábrica, da saúde, da vida do povo da nossa cidade. E fiquei horrorizado atendendo uma paciente, né, uma trabalhadora de supermercado, Jefinho, que me contou que estava há 4 semanas trabalhando sem folga. Não. 4 semanas trabalhando sem folga. E o que aconteceu com ela? Chegou lá com uma dor intensa no ombro, naturalmente, né? Me contou que, em função da escala, supermercado, foi próximo do Dia das Mães, estava muito cheio o supermercado, começou, né, o gerente dela a escalar ela. Né? Domingo, folga, porque tinha que manter lá a quantidade de caixas trabalhando. Olha para você ver, 4 semanas sem folga. Eu me lembro que eu separei o caso dela e vou levar para o Ministério do Trabalho, porque assim, não tem jeito, a gente tem que fazer notificação, inclusive, né? Para que a gente possa estar do lado do trabalhador e não do lado do patrão. E segundo, essa questão dos acidentes mesmo de trabalho, né? Assim, eu não tenho dúvida que, assim, ao fim e ao cabo, né? Assim, a gente atende, quem socorre é o SUS. Se tem um acidente grave, chama o SAMU, pode chamar a ambulância do plano. Duvido quem chega primeiro, não tem dúvida que quem chega primeiro é o SAMU. Recentemente tive um caso desse, né, de uma conhecida minha, e é o SUS que socorre, é o SUS que salva a vida. E é muito importante pelo seguinte, Jefinho, Carol, que é uma elaboração também, né, histórica do movimento sindical sobre saúde do trabalhador e a medicina do trabalho. Qual que deve ser a postura de quem está preocupado com a saúde de quem trabalha? Saúde do eletricitário. O patrão, muitas vezes, ele está preocupado com a saúde da empresa, né? E, às vezes, contrata uma empresa de medicina do trabalho, que, na prática, é a medicina do patrão e não a saúde do trabalhador. Por isso que a gente tem que ter o SUS para garantir uma postura mais independente em relação ao conflito capital-trabalho, sabe, Jefinho? Eu tenho que, como eu atendi uma paciente vítima de sobrecarga de trabalho. Se fosse só a medicina da empresa, né? Um plano, uma empresa contratada pelo ia resolver o problema patrão, dela de dor ali e não ia ver ia essa dar contradição. analgésico e continua trabalhando. O que eu fiz? Dei analgésico, mas afastei do trabalho, né? Para ela poder se recuperar e vou notificar como um adoecimento relacionado ao trabalho, entende? Então, assim, esse é um exemplo concreto de que a gente precisa do SUS para proteger a saúde da trabalhadora e do trabalhador. Tanto nós que estamos lá no posto de saúde, na UPA, quanto nos CERESTES, né? O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem essa responsabilidade de atender e também fazer vigilância, né? De forma independente. Porque se depender dessas empresas de medicina do trabalho contratadas aí pelas empreiteiras, né? Pelos patrões, a gente não vai ter saúde, não. Vai ter só as necessidades e os interesses do patrão atendidos. Pois é, Pedrova. A gente conversa muito, a gente debate muito e a gente denuncia muito também a postura, né, da burguesia brasileira, né? Como uma burguesia escravagista que se apropria do racismo e do patriarcado, né, para acumular capital, explorando cada vez mais. Esse exemplo que você deu da trabalhadora do supermercado é um exemplo desse, né? A luta do povo escravizado por liberdade e a transição da Primeira República, né? Se a gente for pensar o trabalho naquele momento, né, e a partir de 1889, na Primeira República, como não tinha regulamentação do trabalho, e quem definia a jornada de trabalho também era o patrão, a jornada de trabalho era similar à jornada de trabalho escravizado. Tem relatos de 16 horas diárias, 7 dias por semana. É similar, só que a diferença é que era um trabalho assalariado, né? Tinha características diferentes, mas tinha outros chicotes, né? Que é essa pressão por trabalho, assim como não tinha. Então, nós temos um problema muito grande com essa burguesia, que não tem um projeto de nação, né? E mesmo que a gente avance nesse processo civilizatório, nessa construção permanente da democracia, para garantir melhores condições de vida, a gente vê essa burguesia violando direitos e colocando trabalhadores na situação que está. Essa trabalhadora que você atendeu, né? A gente precisa, de fato, dar um basta nisso, né? Isso também nos mostra que a luta pelo fim da escala 6.1 é uma luta histórica,
fundamental, mas que requer da gente monitoramento, vigilância para que ela seja cumprida. Porque, no caso dessa trabalhadora, esse patrão violou o direito de descanso semanal remunerado, da própria jornada de trabalho que está previsto no contrato dela, né? Então, é um grande desafio, mas que nos coloca também a fazer uma atuação sindical e social, né? Porque é uma questão social, né? Porque se é essa pressão de produtividade pela burguesia, isso também vai refletir no SUS, né? É uma pessoa que não precisava ser atendida no SUS e que está lá sendo atendido porque tem uma pressão por produtividade, né? Exatamente. E o que você colocou é legal também ver esse histórico, né, de como no início realmente a medicina, né, do trabalho era para as empresas, era quem tinha acesso à saúde, era só quem tinha carteira de trabalho. E como isso vem avançando, e a gente estava conversando aqui, né, recentemente tivemos uma atualização da NR1, né, que até reconhece os riscos psicossociais, né, que é sobrecarga, acúmulo de função, falta de transparência, enfim, como um adoecimento mental também, como um risco também que o trabalhador tá suscetível, que foi o caso que aconteceu com esse relato que você trouxe, né? Isso é interessante ver essa progressão, assim, como que estamos caminhando para um entendimento mesmo que a medicina deve ser a medicina do trabalhador, né? A saúde do trabalhador. Exato. É muito importante, inclusive, o exemplo de vocês, né, a respeito da questão do assédio moral e do sofrimento mental, que tem, né, de modo geral, na classe trabalhadora, ocupado um papel assim, importante, né, entre os números, né, de adoecimentos relacionados ao trabalho. Eu me lembro muito de um caso, Jefinho, que me sensibilizou bastante, quando vocês me trouxeram a situação do adoecimento dos trabalhadores eletricitários que trabalham no centro de operações, né, no centro de controle de operações da CEMIG, onde o ritmo de trabalho, né, a tensão é muito intensa e a gente tem um alto índice de sofrimento relacionado ao trabalho, né? Isso é fundamental porque, assim, gente, saúde mental também é saúde, né? Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa tem, né, doença, né? Ela perde produtividade, perde qualidade de vida porque está sofrendo, porque está ansioso, deprimido, ou às vezes até com surtos psicóticos que ocorrem, né? Relacionados ao trabalho. Por isso que essa NR1 é tão importante para a classe trabalhadora brasileira, e a gente tem fé que ela vai ajudar, né, a dar ferramentas para o trabalhador, para a trabalhadora e para a gente, para os sindicatos, para garantir saúde. No caso específico do CEMIG, a gente vive uma série de reestruturações na organização do trabalho que a gente vai identificar um aumento da carga de trabalho e que, você trazendo o exemplo da trabalhadora do supermercado, me veio também à cabeça, né? A redução do número de trabalhadores do quadro próprio, a gente sempre denunciou que estava sendo substituído pelo trabalho precarizado, do trabalhador terceirizado. Mas tem algumas atividades que não está sendo nem substituído por terceirizado. Postos de trabalho estão sendo extintos na CEMIG. Então, as subestações de extra alta tensão, subestações com nível de tensão acima de 230 kV, que tinha turnos ininterruptos, né? Então você tinha escalas de trabalho que garantia trabalhador na subestação para atender qualquer sinistro na subestação, para ficar ali de prontidão, para garantir a disponibilidade de energia elétrica. Então você tinha uma escala que você garantia trabalhadores 7 dias da semana, 24 horas por dia. Hoje, na subestação Barreiro, por exemplo, os trabalhadores, reduziu tanto o número de trabalhadores que eles reorganizaram a jornada, colocaram os trabalhadores no horário comercial. Os trabalhadores gostaram, porque, né, trabalhar de madrugada também, ficar nesse ritmo, você também tem um impacto na sua vida social. Entretanto, para garantir a disponibilidade de trabalhadores 24 horas por dia, 7 dias na semana, eles criaram uma escala de sobreaviso que os trabalhadores iniciavam o sobreaviso na segunda-feira, a partir das 17 horas, ou no término, né, da jornada de trabalho desse dia, e ficava entre uma jornada e outra até na segunda-feira, 8 horas da manhã da semana seguinte, ficava uma semana de sobreaviso. Então, os trabalhadores falaram, todo horário comercial, sobreaviso, paga uma parcela, um percentual se eu não for acionado, e paga outro percentual. Então, vou estar em casa, vou estar ganhando. Mas não era isso que acontecia. Os trabalhadores eram acionados e eles não cumpriam o interstício de horas, de 11 horas. Então, às vezes, ia trabalhar de noite, virava madrugada, no outro dia cedo tinha que estar lá, e eram chamados 2, 3 vezes por dia, e chamado final de semana. As equipes da distribuição, né, principalmente em período de chuva, quando ficam no sobreaviso no final de semana,
e são acionados no final de semana, então trabalha de segunda a sexta no horário comercial, é acionado no sábado, é acionado no domingo. Na segunda-feira o gerente não reconhece o descanso semanal remunerado e vai dizer que esse trabalhador ele precisa estar lá no posto de trabalho dele. Isso é escala 7.0. Caramba. É escala 7.0, é a mesma lógica, né, do capital nas empresas para exploração do trabalho, para acumulação de capital, nessa lógica da jornada. Você falou aí, me remeteu aqui, falou assim, o cenário ele é muito grave, né? A gente precisa estar muito atento, né? Principalmente na nossa prática sindical e parlamentar também, né? Porque os mandatos parlamentares são um instrumento importante também para a gente poder tratar, né, dessas relações de trabalho. Né? Claro, e um trabalhador, uma trabalhadora licitária que está aí trabalhando essa jornada, né? Passando a noite sem dormir e ainda tendo que manter o trabalho no dia seguinte, é a chance de ter um acidente, e um acidente que pode ser fatal, né? É muito grande. Fora o impacto na saúde mental de toda a família, né? Um outro exemplo que o adjutor fiscal do trabalho deu explicando lá sobre a ANR é de trabalhadores desses centros de distribuição, de logística, que eles recebem às 2h da manhã uma mensagem que indica o local para buscar encomenda. Eles precisam dar o ok ali, tem um intervalo de 30 minutos, porque se ele não der o ok, essa mensagem vai para outro, e para ele sair para trabalhar às 5h da manhã. Então, na verdade, esse trabalhador já tem que estar disponível desde as 2h, porque já tem que estar acordado de acordo com o celular próximo para responder rápido. Então, isso afeta também afeta a saúde mental dele, afeta a família, como que esse trabalhador vai estar em casa e tudo mais, assim. É muito importante. Carol, outro ponto muito importante. A uberização do trabalho, gente. Um absurdo o que está acontecendo. Os trabalhadores, né, não só do Uber, né, mas de todas as plataformas virtuais, inclusive da entrega, né, das compras aí pela internet. Assim, a gente precisa dialogar com muita fraternidade com eles e lembrar que eles são classe trabalhadora. A 99, Jefinho, lucrou 130 bilhões em 2023. E aqui em Belo Horizonte, quando a gente foi lutar, né, para regulamentar o trabalho de Moto Uber, Moto 99, alguns desses trabalhadores viraram para nós, vereadores, eu inclusive fiz várias emendas na lei, dizendo não, a empresa tem que garantir ponto de apoio, com água, com internet, com banheiro. A empresa tem que garantir minimamente, né, o que a gente chama do gorro, né, para o trabalhador, para que ele possa disponibilizar para o paciente, para Hoje paciente, em dia, o cliente, o trabalhador tem que comprar a própria mochila que vai aquela carregar. proteção, né, de acidente Da perna dos motoqueiros, de proteção de antena, né? Alguns trabalhadores, né, mobilizados pela direita, vieram para cima de nós. Não queremos isso não. Isso aí vai encarecer o serviço. Gente do céu, mas ninguém pode discutir o lucro da empresa, não. Vocês são trabalhadores, vocês não são empresários da 99. Então, assim, é importante que a gente dialogue com eles nesse sentido. Assim, nós estamos ao lado deles. Né? E as relações de exploração continuam. Pode ser um aplicativo, mas é relação de trabalho. Então, é muito importante que a gente possa dialogar. Então, essa iniciativa do próprio governo federal agora, né, maravilhosa, de dar crédito para eles trocarem as motos, os carros, né? E também a gente colocar um patamar mínimo de remuneração para esses trabalhadores, né? E limite de jornada, garantia, né, da Seguridade Social, do INSS, tudo isso, gente, é proteger a vida da trabalhadora e do trabalhador. Não acreditem que a 99 está preocupada com a vida e com a saúde de vocês. A Uber não está preocupada com a vida e com a saúde de vocês. Quem está preocupado somos nós, que somos da classe trabalhadora e estamos solidários e vamos lutar para garantir direitos e condições de trabalho. Vou te chamar de doutor Bruno Pedral. Não precisa chamar de doutor, não, meu camarada. Eu já vi, né, os pacientes que você atende lá na UPA te abordando com o maior carinho, né? Doutor Bruno Pedral. Mas você toca num ponto que ele é fundamental. E ela tem uma relação direta com a reforma trabalhista. E hoje não há nenhum trabalhador que esteja a salvo da reforma trabalhista. Pós-reforma, é óbvio que aquelas trabalhadoras estão trabalhando mais e recebendo menos. Então, se a gente imaginar na CLT, tem um grupo de trabalhadores na CLT, que são trabalhadores das estatais, trabalhadores de algumas multinacionais, de outras empresas, que vão ter uma remuneração melhor, vão ter mais direitos, mas que estão sendo atacados nesse momento. Os direitos estão sendo atacados nesse momento, inclusive tive relatos lá na Vale, lá também de ataque no plano de saúde dos trabalhadores da Vale, porque é o momento
né, que a burguesia, os representantes do poder econômico, estão indo para cima dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, né, para reduzir esse custo para ser transferido como dividendos, né, para os acionistas. Né? E a gente gosta também de dar nome aos bois. Né? Nós temos aqui na CEMIG, né, o Juca Bidala, um acionista, dono de um banco clássico, o nome do banco é Clássico, só tem um cliente, que é ele, que é um banco para fazer gestão da fortuna da família e fazer especulação rentista aí nas empresas, né? Está se tornando um dos homens mais ricos do Brasil, fazendo rentismo e explorando. Né? Mas então, um protótipo de Banco Master. Protótipo de Master, exatamente. E é essa turma que está nos conselhos de administrações das grandes empresas, dizendo qual é a medida administrativa das empresas para reduzir custos, para maximizar o lucro dessa turma. Então, esses trabalhadores estão sendo atacados. Aqui na CEMIG, a gente prova viva disso, que a gente está vendo o que os acionistas estão fazendo dentro da empresa e, obviamente, muito articulado com Zema, com Simões, né, que são entreguistas, querem privatizar e querem cortar direitos e querem entregar tudo. Nos enxergam como seres a serem explorados. Tem uma parcela, que é a maior parcela da classe trabalhadora, que ela está na CLT numa condição extremamente precarizada. Muito precarizada. Então, imagina um trabalhador terceirizado da CEMIG, que recebe um salário mínimo, pressão produtividade, risco de choque elétrico, risco de queda, risco de deslocamento. Esse trabalhador, se ele conseguir comprar um carro, ele vai comprar um carro e vai ser Uber, com uma sensação de autonomia que ele não tinha na empresa terceirizada. É óbvio que ele não vai ter a autonomia, porque a quantidade de horas que ele vai trabalhar vai estar de acordo com o compromisso financeiro que ele tem, que é uma lógica imediatista do problema imediato da classe trabalhadora. Agora, entretanto, sem direitos, trabalhador uberizado, sem direitos, a gente corre um risco de um futuro acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile. Aquela revolta no Chile, que a população, né, antes da eleição que elegeu Boric, e teve, né, era uma revolta popular que reivindicava uma Constituição para estabelecimento de direitos sociais e trabalhistas. E eu lembro, Bedel, você também vai lembrar que uma denúncia muito grave que tinha no Chile era em relação aos suicídios, ao autoextermínio da população idosa, porque não tinha aposentadoria, não tinha condição de trabalhar e não tinha quem sustentava. Agora, esse é ou não é um retrato muito possível do Brasil, futuro, para essa parcela da sociedade, que é 40%, que está no trabalho informal, que está nessa lógica do empreendedorismo, que tem uma satisfação imediata, mas ele gera riscos futuros. E a gente sabe que a informalidade ela sempre existiu, nunca teve problema existir informalidade. Só que, geralmente, na família, você tinha uma renda ali que estava relacionada à CLT e que ia ter pelo menos uma aposentadoria. Né? A renda principal da família não era essa renda do trabalho informal. Hoje não. Hoje, famílias inteiras estão no trabalho informal. E vai chegar um momento da vida que eles não vão ter nenhum tipo de amparo, né, de políticas sociais que vão garantir uma dignidade da vida quando essas pessoas estiverem aposentadas. Então, é muito bom a gente fazer esse apontamento, né, como você traz da uberização, do trabalho informal, né, mas é um ciclo. Nós estamos vivendo um momento de agravamento, né, das condições de trabalho. A reforma trabalhista é um instrumento do capital para alcançar essa condição no mundo do trabalho de maior exploração para aumentar a acumulação de capital dessa turma, e não tem ninguém a salvo. Não tem ninguém a salvo. E a promessa do Flávio Bolsonaro é fazer igual reforma trabalhista, né, mais uma vez, e fazer uma nova reforma da Previdência. Essa vigente, 2019, foi o pai que fez, o Bolsonaro pai, e agora o Bolsonaro filho também quer fazer, aprofundar a reforma trabalhista do Temer, a reforma trabalhista do Bolsonaro, a lá Milei. Então fiquemos muito atentos. E é importante, né, quando você falava, já me lembrava, vocês, eletricitários, e o sindicato, o Sindieleto, conseguiram evitar a privatização da CEMIG nessas duas gestões do Zema. Mas se Matheus Simões ganhar, né, se a direita ganhar as eleições do Estado, certamente vai vir quente a proposta de privatização da CEMIG. O sindicato foi muito solidário,
né? A turma da Copasa, inclusive, né? Chamou mobilizações, né? Já que, infelizmente, né? O Zema optou por fatiar, né? As duas lutas de privatização, privatizar primeiro a Copasa e privatizar a CEMIG, né? Num eventual terceiro mandato desse grupo político da direita, né? Zemo-bolsonarista de Minas Gerais, mas conte comigo também, e eu tenho certeza que os hereditários estão atentos para a gente não deixar a direita vencer Minas Gerais e a gente ter um bom time, né, de parlamentares junto com o sindicato para a gente segurar e não permitir a privatização da CEMIG, né, num próximo período aqui em Minas Gerais. A direita e a burguesia estão doidos para privatizar a CEMIG. Pois é, você sabe que as privatizações elas são advindas lá do consenso de Washington, aquela reunião do poder econômico da América Latina com o governo norte-americano que implementou 10 medidas macroeconômicas, né? E uma das medidas era as privatizações. No governo Fernando Collor, em 1990, foi implementada a Lei 8.031, que é para a criação do Programa Nacional de Desestatização. Então foram privatizadas, vendidas ações da Petrobras, foi privatizado as siderúrgicas, petroquímicas, né? E do setor elétrico, 95... A primeira empresa do setor elétrico a ser privatizada foi a Excelsa, né? Espírito Santo Centrais, ela era no Espírito Santo, né? E de lá para cá, nós na CEMIG passamos por alguns... Resistimos, né? Tem outros processos, né? Em 98 eu não conheci o Pedralva, devia estar lá em Pedralva, né? Mas acompanhando a luta de lá. Mas no final da década de 90 nós passamos por um processo que chegaram a vender ações da CEMIG para os sócios estratégicos, eles chamavam de sócios estratégicos as empresas norte-americanas, né, a AES, Salter, e nós conseguimos reverter essa venda numa luta sindical, popular, do movimento social, junto à luta institucional, né? Fomos lá no Itamar Franco, era candidato, apresentamos as questões que estavam envolvendo a privatização do CEMIG, a venda dessas ações, ele assumiu o governo, assumiu o compromisso com nós, foi na Assembleia Legislativa, pediu uma CPI para apurar a venda das ações, a CPI identificou irregularidades, ele então pega o relatório da CPI e anula, né, a venda das ações, retoma a CEMIG e vai para a Assembleia Legislativa em 2000 para pedir à Assembleia Legislativa uma cláusula na Constituição Mineira para garantir, né, ele diz bem assim, né, eu garanto que essas empresas não são vendidas, mas não sabemos se um idiota aí no futuro vai querer vender, né? O idiota chegou. Salve, Itamar. O idiota chegou. Então colocou na Constituição, né, que para privatizar as empresas de gás, saneamento e setor elétrico precisam, além de 3/5, né, dos votos parlamentares, que é o quórum qualificado, né, em 2 turnos, ainda precisa do referendo popular, né? Tanto é tão importante essa cláusula que está lá, está sendo discutido no STF, né? O PT e o PSOL discutindo a retirada da cláusula da Constituição para poder privatizar a Copasa, né? Exato. Está lá, está em tratamento lá. Então é uma cláusula importante e que tem segurado. Em 2014, Pedralva estava com nós lá na luta em defesa contra as privatizações, quando o Anastasia ele apresentou a PEC 24, que era a PEC 24, não, PEC 24 foi agora para a retirada do referendo da Constituição. A PEC 68, que o governo pedia a autorização da Assembleia para vender as empresas da administração indireta sem passar pela Assembleia. Queria vender Gasmig na época, mas ia deixar lá na Constituição a margem para vender Copasa e CEMIG. Aí nós fizemos uma grande luta. O Pedralva estava lá com nós. Sim, em 2014 também. Né? Com certeza. E nós vamos seguir firme contra a privatização da Copasa. O governo Zema, infelizmente, conseguiu avançar com o apoio, né, de parte dos deputados e das deputadas mineiras que se venderam aos interesses privatistas do Zema e contra os interesses do povo mineiro, mas a resistência continua, tanto na justiça quanto nas ruas. Vamos segurar ao máximo o avanço da privatização da Copasa, que, vencendo as eleições, eu tenho certeza que a gente vai conseguir botar alguém mais alinhado aos interesses de Minas, no Palácio aí dos Tiradentes, lá na cidade administrativa, e vamos segurar a privatização da Copasa. Estamos junto com eles. Porque os dados mostram isso, né? Quando as empresas são privatizadas, o que acontece ainda mais precarização do serviço. Normalmente eles demitem os funcionários antigos, né, que custam caro, então demite e tem uma juniorização, contratam novos funcionários que não vão ter aquele conhecimento adequado.
Então, como a gente está sempre defendendo aí, né, água e energia, né, não são mercadoria, são direitos, e por isso é importante que esses segmentos estejam mesmo, é estratégico que isso seja parte do Estado. E agora a gente já viu mais uma consequência, né, dessa privatização, que é esse aumento dos acidentes, que é o relato que a gente tem mesmo. Como vai ter a precarização, o aumento dos acidentes e como isso, além de impactar toda uma pessoa acidentada, né, impacta toda a família, né, como isso onera também o Estado de diversas formas, assim. É isso, e tem uma disputa conceitual também, né, sobre a questão do acidente de trabalho, né? Se não me engano, Pedro, talvez você até saiba melhor, né? Mas a administração, a ciência da administração norte-americana, ela traz alguns princípios de valorização da estratégia patronal para controle do trabalho, né? A rotatividade é um exemplo, né? Você ter um trabalhador igual na CEMIG, né? Um trabalhador com uma experiência de 30 anos, o trabalhador vai ter todo o conhecimento sobre o processo de trabalho, e isso é uma ameaça para o patrão, né? Então a rotatividade, ela garante, né, ao patronato o controle, garante pagar salários mais baixos, você não vai precisar ficar reajustando o salário desse, você contrata todo com o salário mais baixo, né? Mas também no acidente de trabalho eles vão culpabilizar os trabalhadores que acidentaram por uma lógica de uma tese que define que o comportamento é a causa fundamental dos acidentes de trabalho, e a gente tem visto, né, isso muito na CEMIG, né? É uma tese que ela não reconhece, né, os outros fatores que possam potencializar, né, um acidente, a própria condição, né, de saúde psicológica, né, se o trabalhador está lá com dívida, né, e vai trabalhar, está no setor elétrico, está em serviço de alto risco, né, isso também é um grande agravamento, né, e tem uma lógica, né, que são estudos, são teses, tem livros que vão dizer que o trabalhador ele é totalmente responsável, né, pela sua segurança, sua saúde, e não é bem assim, né? Exatamente. Eu estava, enquanto vocês falavam, lembrando aqui dos números. Jefinho, só em 2025, 806 mil acidentes de trabalho no Brasil, com 3.644 mortes. É muito acidente de trabalho. E digo o óbvio, muita subnotificação também. Esse número certamente está subnotificado, porque o que a gente vê de acidente de trabalho, né, em que o trabalhador fica com receio de fazer a CAT, o patrão não orienta, ninguém orienta, né? Às vezes o serviço de saúde, infelizmente, não orienta e deve orientar, né? Se necessário, emitir a CAT, o médico pode emitir, o enfermeiro pode emitir, o técnico de enfermagem pode emitir, né? Assim, o gerente da unidade de saúde pode emitir, o próprio trabalhador pode emitir e deve emitir a CAT, enfim. É muito importante a gente não esquecer, né, dessas pessoas que adoecem, e principalmente não esquecer de fazer as medidas para prevenir que isso aconteça, e quando acontecer, garantir os direitos, né, legais, jurídicos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E acho que é interessante a gente lembrar, Jefinho, para todo mundo, que no SUS, né, existe uma política de proteção à saúde da trabalhadora e do trabalhador, que começa no posto de saúde. Então, se a pessoa está tendo algum problema de adoecimento no trabalho, pode e deve procurar o posto de saúde, né, para ele poder ser atendido. Se for uma coisa mais simples, digamos assim, resolve no posto. Se precisar de um atendimento especializado, existe uma coisa chamada CEREST, gente. Não sei se vocês já ouviram falar. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Que aqui em Belo Horizonte nós temos 2. Temos um no Barreiro e temos um na região Centro-Sul. Que é um lugar onde tem médico do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, enfermeiro do trabalho, profissionais especializados para poder, psicólogo, para poder fazer aquele acompanhamento, o tratamento. E parte, né, se necessário, inclusive, a equipe tem autorização, Jefinho, para exercer o poder de fiscal do trabalho, de vigilância da saúde do trabalhador, e ir na empresa, fazer uma visita lá e falar o que está acontecendo aqui que os trabalhadores estão adoecendo. Então é muito importante a gente não perder de vista, né, que a gente precisa assim, potencializar esse serviço, porque não funciona perfeitamente, tem que melhorar, mas a trabalhadora e o trabalhador tem uma alternativa caso esteja sofrendo, adoecendo no trabalho. O SUS está aí para proteger também quem trabalha.
E é importante, igual você falou, que não são só... Muitas vezes a gente acaba associando acidente só aquele acidente típico, né? Você tem que ter lesão, tem que ter sangue, fratura, e só isso é considerado um acidente. Mas não, a gente sabe que tem os adoecimentos também. A pessoa sendo exposta continuamente a uma certa condição, tanto adoecimento físico quanto adoecimento mental, assim. E o Sereste a gente conhece, tem uma boa relação com o Sereste aqui, ajuda a gente demais nisso, assim, comprovar esse nexo de algum adoecimento do trabalhador àquela condição de trabalho, seja físico, algum agente que ele está sendo exposto, ou mental, assim. E é esse debate que a gente tem feito e precisa intensificar, sobretudo com as categorias que têm plano de saúde. Porque os planos de saúde não têm essa estrutura do SUS. Não tem. E nem né? quer ter, e nem vai ter. Nem vai ter, porque tem muitos atendimentos que eles não são de interesse privados de quem administra plano de saúde. Até o Faustão, né? Faustão já fez uma cirurgia pelo SUS, né? Exato. Porque o plano de saúde não cobria, né? Transplante, né? Então, é muito importante, né, a gente reforçar esse debate, porque às vezes o trabalhador vai achar que está totalmente acobertado ali, né, pelo plano de saúde. Né? Nós temos um plano que ele é um plano cooperativado, né? De autogestão, e tem outros planos que são privados, né? E o trabalhador vai achar, né? O trabalhador e a trabalhadora vai achar que está cobertado, né? E não está, né? Se der numa situação dessa de adoecimento do trabalho, acidente de trabalho, a estrutura do SUS é que vai fazer uma atuação, né, para poder fazer o atendimento e acolhimento, mas também os devidos tratamentos que devem ser tomados para evitar as recidências, né, de acidente de trabalho. Né? Tem 3 coisas que só tem no SUS, Jefinho, e a pessoa pode ser milionária, que é o SUS que salva. Primeiro, vacina. Né? O Sistema Nacional de Vacinação é um orgulho para o mundo, né? E a gente oferta as melhores vacinas existentes na ciência. Segundo, SAMU. Na hora do aperto, quem socorre é o SAMU. E terceiro, transplantes. Né? Quando precisa de um transplante, existe uma fila única, gente. A pessoa pode ter 1 bilhão na conta ou pode ter R$10 na conta do banco. Ela vai seguir a ordem da fila, que é uma fila única, e vai ser, né, muitas vezes transplantada no SUS mesmo. Então, assim, são 3 exemplos, né, de direito à saúde mesmo, independente de ter ou não ter dinheiro. Né, que é o espírito do SUS, é garantir a saúde para todo mundo, independente da pessoa ter ou não ter dinheiro para pagar. E, claro, tem vários outros serviços, gente, que, assim, eu falo para vocês com o coração aberto também, muitas vezes o SUS consegue ofertar melhor do que o plano de saúde. Por exemplo, nos planos de saúde, infelizmente, eu diria até, não tem esse trabalho, por exemplo, da medicina de família e comunidade, do trabalho generalista, que é, muitas vezes, mais eficiente do que o trabalho por especialidade. A pessoa está com uma dor de cabeça, eu vou no neurologista. Aí vai no neurologista, não é coisa de... Faz uma tomografia, fala, não é coisa de neurologista não, vai para outro. Eu vai no psiquiatra, o psiquiatra olha e fala, não é coisa de psiquiatra não, vai para outro. A pessoa fica pulando de galho em galho e não tem o seu problema resolvido. Um bom médico, como eu, né, médico de família e comunidade, a gente consegue olhar o paciente como um todo. E uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser estresse no trabalho, sobrecarga de trabalho, cefaleia tensional, né, que a gente precisa, por exemplo, entender, então, que a pessoa é uma só, né? O corpo dela é uma só, a vida é uma só, e a gente precisa no olhar generalista. Você falou exatamente o que eu ia falar. Até o próprio entendimento do que é saúde, de como essa visão do trabalhador, a empresa, o capital vai ter essa separação, assim, que o trabalhador é só trabalhador, a vida dele pessoal não interessa, e como se ele chegasse em casa, vestisse, né, tirasse uma coisa e não afetasse, assim. Esse entendimento da pessoa enquanto um ser integral, até mesmo dentro da medicina, né, não olhar para as condições separadas e não atacar ali os sintomas de forma separada e tentar fazer essa relação de como que isso pode estar relacionado com o todo. E o trabalho é uma parte muito importante da vida das pessoas. A gente passa aí 8, 9 horas por dia trabalhando, assim. Então, isso ser levado em conta também. E muitas vezes esses modelos de saúde que são do modelo de planos de saúde, né, modelos particulares privados, não vão conseguir ter esse olhar porque eles estão buscando outra coisa. Os trabalhadores ali também estão submetidos a uma superexploração de trabalho. É importante essa visão também. Também tem uma preocupação em relação a isso, Pedro, porque a lógica privada, num plano de saúde, né, vai saber o que acontece, né, quando o trabalhador ou quando qualquer usuário de plano de saúde chega lá para algum atendimento e, obviamente, em grande maioria, não vai ter uma compreensão, né, de como tratar, né,
vai recorrer ao hospital, mas chegar lá, se mandar fazer uma fisioterapia, ele vai fazer, porque está sendo orientado pelo médico, às vezes não precisa fazer, porque eles precisam vender. Né? E às vezes nem são os médicos, né? Mas é o hospital, é a administração que vai mandar, ó, precisamos vender os nossos produtos, fazer né? Todos os exames, fazer todos. Então, ainda há esse risco, né? Uma preocupação muito grande, que inclusive deve encarecer demais os planos de saúde, né? Essa lógica privada na saúde também é um grande problema. Mas a gente também sabe que hoje a gente não pode falar assim, vão acabar com os planos de saúde, porque o SUS também não absorve, né? Porque só na CEMIG Saúde, que é o plano nosso da CEMIG, são 68 mil vidas, né? Como é que se transfere isso para o SUS? Estou falando do CEMIG, né? Imagina acabar com todos os planos de saúde. Então, há de fato uma necessidade de a gente manter os planos de saúde, né, privados, de autogestão, né? E articulado também com essa estrutura do SUS para a gente poder garantir uma saúde, né, plena e um atendimento médico hospitalar para o conjunto da sociedade, né? Exatamente. Isso a gente vê muito no dia a dia, Jefim, que é exames, procedimentos desnecessários em função da necessidade de vender o exame, de vender o procedimento. E isso muitas vezes traz risco, sabe, gente? Não existe nenhuma intervenção médica, até uma dipirona, um paracetamol pode provocar reações adversas graves. Existe hepatite fulminante por causa de uso de paracetamol, né? Não estou falando que ninguém tem que usar paracetamol não, viu, gente? Porque infelizmente são ocorrências que às vezes acontecem independente de estar certo ou não estar certa a prescrição. Mas, por exemplo, cateterismo, gente, mata. 1 a cada 1000 pessoas que faz cateterismo morre, Jefim, no procedimento. Né? Não é por erro médico, mas porque, infelizmente, realmente pode ocorrer. Né? Uma placa de colesterol em determinada posição na hora que vai passar o catéter, morreu infartado por causa de um cateterismo. Por isso que a indicação tem que ser muito criteriosa sempre, porque exame demais, né? Remédio demais também faz mal. Uhum. Exato. A gente pensou de conversar também, retomando, né, a importância do SUS aqui. Recentemente temos visto um ataque do nosso atual prefeito em cima do SUS aqui em BH, né? Especificamente em cima do SAMU, e a gente sabe que você teve na frente aí em defesa do SAMU principalmente, mas o SUS aqui em BH. Você quer comentar um pouquinho para a gente, contextualizar um pouco para o pessoal? Isso é um ponto muito importante, porque como a gente disse, né? SAMU é para todo mundo. O eletricitário, provavelmente, que está nos ouvindo, alguma vez já precisou do SAMU, ou conhece alguém que precisou, a família precisou. Então é muito importante cuidar desse serviço. E o que acontece em Belo Horizonte, gente? As ambulâncias do SAMU, ao longo da história, elas contam com 2 socorristas, né? 2 técnicos de enfermagem e um motorista. Por quê? Primeiro, porque acidente de trânsito aqui na cidade, como é que você vai socorrer um paciente acidentado numa moto, né? Em trânsito, só uma pessoa. Ou uma reanimação cardíaca, né? Você precisa de 2 pessoas para reanimar o paciente, porque você não pode parar, né? Identificou a parada, começa a reanimação e o ideal, já pega a veia, já vai fazendo alguns remédios para tentar reverter, né? Isso é uma situação de vida ou morte. Sim, meia hora, a pessoa não voltar o coração a bater, morreu. Não tem outra coisa. E então a gente conseguiu construir isso, o prefeito resolveu fazer corte, dizendo que não tem dinheiro, a Prefeitura de Belo Horizonte, dizendo que a culpa é da saúde, o que não é verdade. A culpa do problema financeiro da Prefeitura é esse aqui, ó, gente. Empresa de busão da cidade. 2021, não tinha 1 centavo do dinheiro público municipal, que é dinheiro meu, seu, de todo mundo que mora nessa cidade, subsidiando empresa de ônibus. Ano passado, 798 milhões. Nossa. O déficit da prefeitura é justamente, Jefinho, a máfia do transporte. Esse valor, inclusive, 787 milhões. E aí o Damião, para não enfrentar a máfia do busão, resolveu atacar a saúde. E está dizendo que a culpa do déficit da prefeitura é da saúde, o que é uma mentira. O recurso da saúde tem subido, gente, nos últimos tempos, inclusive graças ao governo Lula. Olha só, isso aqui é a soma do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. E o governo Lula mandou, gente, aumentou o repasse federal para a saúde de Belo Horizonte em quase 40%, 38,8% mais precisamente, desde que o Lula assumiu, graças ao Padilha,
graças ao Lula, graças ao povo de Minas, né? Que tem. E eu, inclusive, nós fomos com o prefeito, antes dele resolver fazer corte, há 2 anos atrás, lá em Brasília, conseguimos mais 42 equipes para trabalhar nos postos de saúde, equipe de saúde da família, enfim. Tanto é, já dando de primeira mão para vocês, que a gente resolveu homenagear o Padilha. Padilha vai ganhar título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Sim. Em agradecimento ao que ele tem feito pela saúde da nossa cidade. Mas o prefeito, na contramão, né, resolveu fazer demissões em massa. Começou por onde? Pelo SAMU. Queria deixar um socorrista por ambulância. Imagina o risco de morte porque o prefeito demitiu em massa, resolveu cortar na saúde e não enfrentar a máfia do busão. Pessoas iam morrer, não tem dúvida. Então, os trabalhadores do SAMU, maravilhosos e maravilhosas, se levantaram também de uma forma muito honesta, muito sincera, né? E junto com a gente, com os sindicatos, com os conselhos, e a gente conseguiu, gente, na justiça, evitar as demissões em massa. Maravilha. Então, foi uma grande vitória do povo. Grande vitória. Mas, infelizmente, as demissões não pararam por aí, Jefinho. O prefeito, enquanto tentava demitir no SAMU, começou a fazer demissão nos postos de saúde de Belo Horizonte. Demitiu 334 pessoas, Jefinho. Nos postos de saúde. A gente começou a perceber relatos, né? Demitiu tal e tal pessoa, tal, não tem resposta. Fomos ver, fizemos um estudo, né, com a ajuda do nosso sindicato, Sindibel, e identificamos demissões em massa nos postos de saúde. Tem 45 salas de vacina, né? Nós temos 154 salas de vacina espalhadas pela periferia da cidade. 45 delas estavam fechando, Jefinho, 1h da tarde, 3h da tarde, porque não tinha gente para vacinar. Absurdo. Um absurdo, sendo que a gente comentou, vacina é todo mundo, né? O rico e o pobre, todo mundo vacina no SUS. E independente disso, a gente precisa ter salas de vacina com disponibilidade. Por quê? Porque na hora que a pessoa consegue ir lá, aproveita. A pessoa sai de casa, organizou a vida, conseguiu vacinar, não, a sala está fechada, é um absurdo, né? Então tem que ter disponibilidade, porque isso é prevenção e interessa a todo mundo. Uma pessoa que não vacina contra a Covid, contra a gripe, pode ser um potencial infectado e vai passar por você, Carol. Vai passar por você, Jefinho. Então a vacinação é interesse público. É um absurdo essa situação. Então a gente conseguiu fazer também denúncias em relação a isso. Conseguimos reverter parte dessas demissões, mas nós ainda temos 80 médicos e 81 enfermeiros demitidos nos postos de saúde e estamos nessa luta contra as demissões. E nós estamos utilizando esse canal para denunciar também. Então, todo mundo está acompanhando, né? A gente já acompanha lá pelo mandato do vereador Dr. Bruno Pedralva, né? Mas eu não sabia com profundidade como era operacionalizado ali, como que funcionava a organização desse trabalho do SAMU, né? Você dizendo agora, né? E, sobretudo, o risco de morte a quem vai ser atendido, nos deixa muito mais indignado, né? É uma irresponsabilidade muito grande do prefeito, né? E se a gente for avaliar dentro do aspecto que você trouxe sobre o recurso que é repassado, a Dilma, presidenta Dilma, ela foi golpeada, né? Com um discurso de pedalada fiscal. De pedalada fiscal. O prefeito está fazendo uma coisa que ela é muito pior, porque tem dados que tem na saúde, ele está tirando da saúde para poder entregar para o privado que atua no setor de transporte. É um absurdo. Então a gente precisa se levantar aí também contra essas medidas do prefeito, porque, sim, difícil, hein? Com certeza, e é importante, um compromisso do presidente Lula é garantir, né? Estudar as possibilidades e lutar para garantir tarifa zero nas grandes cidades do Brasil. Compromisso desse próximo futuro mandato. Porque além de 700 Lula. milhões, a gente está pagando a passagem de R$6, né? É uma claro, passagem muito cara. Dizer para vocês, gente, esse dinheiro de subsídio para as empresas de ônibus, a Câmara fez uma CPI e identificou, sabe o que o patrão, os donos das empresas fazem, Jefinho? Bota na conta da empresa para a prefeitura pagar festa de aniversário dos meninos deles. Festa de casamento, escola, para aumentar a margem de lucro das empresas. Então é uma máfia mesmo. A caixa preta da BH Trans, infelizmente, até hoje não foi aberta. Então é dinheiro público sustentando o lucro de dono de empresa de ônibus. Nós temos uma alternativa para Belo Horizonte, que é também a tarifa zero. Por quê? Qual que é a ideia da tarifa zero? Mas a prefeitura que vai ter que bancar tudo? Não, o dinheiro do Vale Transporte, gente, ao invés da empresa, do patrão, dos empregadores, né, pagarem para a empresa diretamente, e isso cai na caixa preta, ela vai pagar para a prefeitura.
vai aumentar a renda da prefeitura, né, o orçamento da prefeitura, porque ela vai passar a receber esse recurso. E esse dinheiro é o que vai sustentar o sistema de tarifa zero. Então, é uma lógica básica, né, que eu aprendi muito com o movimento da tarifa zero lá na Câmara. E é possível. Tarifa zero em BH aumenta as receitas da prefeitura de Belo Horizonte e garante transporte de graça para todo mundo. É possível desde que a gente enfrente a caixa preta. Não deixa o dinheiro cair na caixa preta. Se cair no caixa da prefeitura, nós vamos conseguir sustentar tarifa zero para todo mundo. Transporte para levar as pessoas para os hospitais, para o comércio, né? A cidade movimenta, né? Mas acho que o medo do prefeito, né? E o acordo que ele deve ter com as empresas de ônibus, o lobby é muito forte. Aí, assim, vai perder o controle sobre esse processo, né? De reajustar a tarifa todo dezembro, né? Todo dezembro eles têm, dezembro, janeiro, né? Tem batalhado para reajustar a tarifa, né? Um absurdo, né? E interessante você trazer para a gente ter ideia de exemplos do que um mandato, né? Do que um vereador do nosso campo, próximo a nós, pode conquistar, pode fazer, pode lutar. Se você quiser trazer mais algum, você já falou de tarifa zero, você já falou de que vocês conseguiram reverter a demissão do pessoal do SAMU. O que mais assim que um vereador pode... Então, assim, aproveitando, Carol, acho que do que você vai dizer, acho que era importante que você já relatou para a gente, mas era importante relatar aqui também no podcast, é sobre a lei lá que caracteriza o assédio. Aqui dali é muito importante. Exatamente nisso que eu estava pensando, Jefinho. Muito importante a gente usar o parlamento para ter conquista para quem trabalha, para a classe trabalhadora, né? E uma das questões fundamentais, que eu sei que para vocês dos eletricitários também é a questão do assédio moral. Assédio moral, ele é crime e ele precisa ser combatido. A gente precisa, inclusive, definir o que é o assédio moral, para que o trabalhador lá na ponta, o eletricitário, às vezes está lá adoecendo, está ansioso, está deprimido e acha que não tem a ver com o trabalho. Então, a gente ter uma legislação que diga exatamente o que é o assédio moral, ela é pedagógica, além de ser juridicamente importante para definir o nexo causal. Então, a gente fez essa batalha na Câmara Municipal, conseguimos detalhar, né, 8 definições claras do que é assédio moral. Por exemplo, o trabalhador ser excluído num processo de trabalho dos cursos de formação. Ah, não, esse trabalhador aqui é ruim, né? Deixa ele excluído. O trabalhador ser vítima de piadas machistas muitas vezes, né, Carol? Isso também, de forma sistemática, é um assédio moral e precisa a trabalhadora, né, assim, perceber isso, denunciar, né, o assédio sexual, enfim, definir exatamente, né, quais são os dispositivos de assédio moral. A gente fez isso aqui e a gente tem essa expectativa de também conseguir fazer isso no estado de Minas Gerais, né? Fazer isso para todos os eletricitários e eletricitárias, para que a gente tenha mais ferramentas de luta política, jurídica e também educação para o trabalhador identificar quando está sendo vítima de assédio. Porque o assédio, sim, são várias formas, né? E ele tem ali, né, uma nuance entre o que é assédio, o que não é, né? Então, acho que detalhar e estabelecer, acho que é muito importante, né? Sobretudo o que a gente tem acompanhado e visto no mundo do trabalho, que a gente identificava isso, né? Você tira, né, atividades do trabalhador, você está assediando. Mas hoje também tem um sentido contrário. Você empenha uma demanda muito grande de trabalho para esse trabalhador não dar conta dessas atividades e ele vai ser chamado de incompetente, ele vai ser, né, assediado numa perspectiva contrária do que a gente via muito, né, ao longo dos anos. E agora então se eles vão inovando as formas de assediar e essa medida, né, essa lei agora em Belo Horizonte, né? Você está falando que vai levá-la para Minas Gerais, né? Vamos que vamos. Então, muito importante esse projeto parlamentar. Isso. E o que eu digo muito claramente assim para todo mundo, mandato parlamentar, ele não é salvador da pátria, né? Precisamos romper essa coisa do personalismo das figuras. Na realidade, o mandato ele tem que ser uma ferramenta de luta. Então, é uma ferramenta do Sindieleto, vai ser uma ferramenta do MST, uma ferramenta do movimento de saúde, dos trabalhadores, dos usuários, para que a gente possa ter mais força nas lutas que vocês já fazem. Então, na negociação salarial, chama o deputado para ajudar a pressionar o governo, a CEMIG, né? Para poder dar mais força. Né? Na hora que teve um acidente de trabalho grave, faz a luta, denuncia, mas chama o deputado para denunciar nas redes dele. Enfim, várias formas como a gente pode articular, né, para que o parlamento, né, os mandatos estejam ao lado da classe trabalhadora. Porque eu digo para vocês, do lado de lá eles estão fortes.
né? Vivendo o mundo do parlamento, gente, tem vereador de Belo Horizonte que bate no peito e fala: eu sou representante da FIENG, sou representante da CDL. E aí, quando vem um projeto de lei, por exemplo, para permitir que o comércio de Belo Horizonte funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Todos os dias do ano, sem nenhum direito a pagamento adicional. Você acredita? Tinha um projeto desse na Câmara Municipal, de um vereador que se diz representante do CDL. Então, assim, eles se articulam politicamente e disputam o parlamento. Então, nós da classe trabalhadora também temos que disputar o parlamento e ter aliados e aliadas, né, defendendo o sindicato, defendendo o trabalhador e a trabalhadora. Muito bom. E eles não se sentem constrangidos, né, de levar um projeto desse, que é claramente um ataque à maioria da população, né, classe trabalhadora, e tem um poder econômico muito maior que a gente nunca vai ter. Então, é importante mesmo que o nosso espaço, nossa mobilização, nossa força é força social, e é construir junto, assim. É muito bom ter um mandato igual o seu, representando a gente na Câmara de BH. Exatamente. Agora, doutor Bruno Pedralva, a gente já te reconhece como um grande lutador popular, você já é reconhecido como defensor do SUS, né? Trabalha no seu mandato para defender o SUS e defender o SUS em todas as suas dimensões, contra a demissão de trabalhadores, colocando emendas para melhorar os equipamentos de saúde, né? A gente tem acompanhado isso, né? Mas qual é a relação, né, de um mandato que defende o SUS em todas essas camadas, né, e a gente te vê lá no Vale de Jequitinhonha lutando contra a mineração predatória, te vê lá na Serra do Curral, lá no sul de Minas lutando contra a mineração predatória, a gente vê lá na Pedreira Prado Lopes lutando pela moradia digna. A gente te vê, inclusive, na porta da CEMIG, né, na Assembleia Legislativa, lutando em defesa das empresas estatais, né, e tantas outras lutas que você tem empenhado, né, no seu mandato. Qual que é a relação de um mandato que ele é reconhecido em defesa do SUS com essas lutas, né, que são necessárias, né, e urgentes, né, para a gente combater essa entrega que tem, né, dos nossos recursos naturais e combater essa exploração. Porque eles sabem que privatização, o resultado da privatização, ele também vai haver um aumento de exploração do trabalho, menores salários e tal. Então, fala para a gente qual que é essa relação, o que o mandato constrói com isso, para todo mundo entender. Eu, Jefinho, Carol, acho que isso é muito importante. Porque saúde não é médico e remédio. Pobreza mata. Os pobres morrem muito mais cedo que os ricos. Violência contra a mulher machuca e mata. Racismo machuca e mata. Homofobia, né? LGBTfobia machuca e mata. A pessoa que não teve oportunidade de estudar ao longo da vida morre mais cedo, Jefinho, estatisticamente falando, cientificamente falando. Casa, né, de péssima qualidade mata. Quando tem uma chuva, né, encosta, rola, né, sem falar umidade, estrutura ruim, adoece as pessoas. Então, fazer medicina de verdade é lutar para ter direito social, é intervir nos determinantes sociais. E eu fiquei impressionado de ver como que a mineração mata e adoece as pessoas. Eu vindo para cá, estava conversando com o Chico, um grande companheiro lá de Araçuaí, ele contando para nós, assim, né, a mineração do lítio lá, assim, produção de poeira gigante, contaminação do rio onde eles usavam para pegar água, né? A mineradora está impedindo o ir e vir das pessoas, né? Para entrar na casa tinha que pedir autorização da mineradora, porque passava num pedaço lá da mineradora, a pessoa não tinha direito de entrar e sair de casa. Tanto é que esses atingidos na justiça conquistaram, tiveram uma conquista bonita agora, que o Ministério Público ganhou na justiça, a mineradora obrigada a garantir, né, o reassentamento, garantir condições, né, de ir e vir lá das pessoas. Então, acho que esse é o espírito, né, do nosso mandato. Assim. A luta é também, né, pelo médico, pelo remédio, pelo acesso ao serviço de saúde, todos os profissionais, né, mas isso não basta, porque isso não resolve o problema da saúde. O que resolve a saúde é garantia de direitos sociais e vida com dignidade. E ainda contribui para o fortalecimento do SUS, né? Claro. Porque você tendo um controle social, né, de saúde social nessas entradas do SUS, você consegue ter melhor organizado, né, tanto para os trabalhadores, que a gente sabe, né? A pandemia revelou, né, o que é um trabalho, né, dentro de um hospital,
nas UPAs, né? Então ficou muito reconhecido o trabalho do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, né? dos ACS, todo mundo que trabalha na saúde ficou muito reconhecido na pandemia, né? E a gente sabe que o SUS também tem uma demanda muito gigante e é importante entender a origem dessas demandas, né? Que é do mundo do trabalho, que é da exploração mineral, que é da falta da dignidade de uma moradia, né? Então, importante, acho que você trazer, né, isso, né? Porque às vezes as pessoas veem de forma fragmentada e falam assim, o cara defende ao SUS, o que ele está fazendo aqui, né? Exato. Acabar com a escala 6x1 vai promover saúde do povo brasileiro, vai garantir mais qualidade de vida, não tem a menor dúvida, né? Já tem evidência científica, inclusive, de que trabalhadores que labutam em jornadas menores têm melhores qualidades de vida, já é evidência científica, vivem mais, inclusive. Então é muito importante que a gente entenda, né, que a vida é uma só, né? Às vezes os donos do poder dividem, né, a nossa vida em partes, a ciência conservadora também divide em áreas, mas a vida é uma só. E entender, então, que medicina tem a ver com salário, tem a ver com condição de trabalho, com dignidade, né, com ambientes democráticos, né, com combate ao racismo, ao machismo, né, a homofobia, isso tudo é muito importante. E com a promoção de saúde, né? Porque isso é uma situação que acontece aqui no sindicato também. Acontece em situações, a gente quer promover o acolhimento, mas muitas vezes a gente vai estar ali apagando incêndio, assim. Então, se a gente não consegue promover saúde, isso é o que você falou, né? Discutir moradia, discutir alimentação, uma mineração soberana, né? A gente nunca vai dar conta, assim, da vazão da quantidade de casos que tem, porque vai sempre estar adoecendo mais pessoas e morrendo e tendo acidentes, assim. Então, isso é muito importante também. E nós temos uma preocupação muito grande, Pedralva, porque a gente não está conseguindo enxergar um limite nesse processo, né, da exploração do trabalho. O neoliberalismo desde a década de 90, né, e é dali que surge tanto privatização, mas também a terceirização, reestruturação nos processos de trabalho. Se a gente for olhar a terceirização olhando esse universo do setor elétrico, a CEMIG foi fundada dia 22 de maio de 1952. Antes da CEMIG existir, já existia fornecimento de energia elétrica em Minas Gerais por empresas privadas, de capital canadense e inglês, né? A companhia Força e Luz, né? Ela gerava energia elétrica, distribuía energia elétrica principalmente, né? Engraçado, né? Mas lá na década de 50, o principal setor que recebia energia elétrica era o de transporte, por causa dos bondes elétricos, né? E aí, quando é fundada a CEMIG, né, tem uma história tanto de desenvolvimento socioeconômico que foi proporcionado, né, pela energia elétrica, que é garantir a indústria, que é garantir a energia nas residências, no comércio, né, para os produtores rurais. Então, tem um processo de desenvolvimento, mas também tem um processo, né, de luta dos trabalhadores que alcançou um patamar de um trabalho que ele é digno. Então, se a gente vai comparar os trabalhadores do quadro próprio hoje da CEMIG com os terceirizados, os trabalhadores terceirizados eles estão num ambiente retrógrado. Eles estão num ambiente que é anterior à fundação da CEMIG. Né? É um processo que explica muito, né, esse interesse do capital e por que a gente chama esse povo de escravagista. Né? Porque quando a gente aponta para um horizonte que é para acabar com a escala 6.1, que é para avançar em direitos, esse povo eles estão se organizando para poder, né, retroagir na história, né, porque o horizonte deles é para trás, é para chegar lá em 1888 e ter um trabalho escravo, que é a lógica do capital, né? O ser humano explorar o ser humano. Então, a melhor forma de exploração para acumulação de capital é escravagista. Né? Então, eles vão apontando no sentido contrário, que traz para nós um grande desafio, né? Um desafio muito gigante. Né? Se a gente pensar que a CEMIG, a maior empresa do estado de Minas Gerais, hoje 80%, né? A Carol trouxe aqui, é de trabalhadores terceirizados, né? E a gente não tem acesso, né, ao que está acontecendo nesse universo terceirizado, porque são ocultadas as informações, mas a gente sabe que é um trabalho muito precarizado. Né? Imagina, né, as empresas, o que está acontecendo aí. Né? E a gente tem visto
resgate de trabalhador análogo à escravidão, né? Minas Gerais, né, um dos estados que mais fez resgates, né? E tem sido considerado o estado com um dos maiores índices de trabalho escravo, Minas, Goiás. Mas a gente tem ouvido também da superintendência que tem um trabalho. E Minas Gerais é um trabalho, por isso que é revelado, né? Porque nem todo trabalho escravo, né, ou análogo à escravidão está monitorado, está identificado, né? Então, ainda no ano de 2026, a gente tem, né, o trabalho, né, análogo à escravidão como uma forma de aumentar a riqueza desses, né, que sucumbem a população a essa lógica de trabalho, né? Então é um desafio muito grande, né? E a gente está dizendo isso pensando na perspectiva da saúde, né? Pensando nisso na perspectiva da relação do SUS com esse mundo do trabalho, né? Há muita coisa ainda para se fazer, né? Para além do trabalho legislativo é monitorar, né? Porque eles estão sendo ilegalistas, né, na prática da relação de trabalho, né? Com certeza. A gente teve, isso que o Jefinho falou, a gente teve até na Comissão do Trabalho, denunciando isso, que a CEMIG em BH e depois conferiram também no estado de Minas Gerais, não tem nenhuma notificação no SINAM, que é uma notificação compulsória, né, de agravos. Então, tanto as empresas terceirizadas, vinculado lá também a qual empresa, qual local de trabalho da pessoa, então apareceria também o registro que aquele trabalhador está trabalhando na CEMIG, quanto funcionários próprios. Assim, tem uma ocultação de um dado, de uma informação que é importantíssima para possibilitar fazer esse mapeamento e esse estudo, indicar, olha, aqui está um número mais alarmante do que em todos os outros setores elétricos, o que está acontecendo, vamos investigar, vamos olhar, aqui está tendo muito adoecimento mental, vamos olhar para essa gerência, para essa cidade, o que está acontecendo. É uma ocultação real, assim, em diversas camadas, mas essa do SINAM nos chocou num ponto que a gente levou para a Comissão do Trabalho, para apresentar, para discutir lá, e agora a empresa, né, recebeu o pessoal da saúde do trabalhador com essa cobrança também, e tem um prazo para eles apresentarem essas informações. Muito bem, Carol, isso é fundamental. Uma das coisas que nós estamos querendo, inclusive, levar de proposta, né, para esse trabalho de todo o estado de Minas Gerais é esse exemplo. Nós temos que ter um sistema de notificação, né, que funcione, e se o patrão não se responsabiliza, que a gente faça, né? Vamos criar os nossos sistemas também. Nós fizemos isso aqui na prefeitura em relação à violência contra profissionais de saúde. A prefeitura não queria mexer com isso há uns 10 anos atrás, então nós começamos a fazer nós mesmos. Vamos notificar, sistematizar, e isso ajudou com que a gente pressionasse para a gente ter hoje, né, um sistema de notificação de episódios de violência contra os trabalhadores. Acho que é fundamental a gente não perder de vista que isso é básico, né? Se a gente não conhece o tamanho do problema, a gente não consegue, inclusive, denunciar. Então, muito legal essa iniciativa do sindicato. E conta com nós também, porque neste caso em especial de saúde do trabalhador e da trabalhadora, não precisamos nem fazer por nossas mãos, porque afinal de contas já tem o SUS aí, já tem o sistema todo, a empresa tem que cumprir, é obrigação legal. Mas vamos pressionar para que isso seja feito. Eu ouvi, né, uma denúncia feita pelo seu mandato também sobre uma plataforma de atendimento ao SUS Fácil, SUS. Isso. Né, e que o governo Zema Simões está implementando uma outra medida. O que é isso? Todo mundo que trabalha na saúde conhece uma expressão que é o SUS Fácil, né? O SUS Fácil é a central de internação, né? O paciente, quando passa mal, ele procura, né, um pronto-socorro, né? E aí ele é atendido se precisar internar, né? Ele é cadastrado nesse sistema, né, que se chama SUS Fácil. O governo do Matheus Simões e do Romeu Zema, né, já tem discutido há algum tempo, resolveu mudar esse SUS Fácil e implantar um novo sistema, só que fizeram isso sem teste, sem dialogar com os trabalhadores, com os donos de hospitais, né, com gestores dos hospitais conveniados, e gerou um caos. Eu estou recebendo vários relatos assim, estarrecedores de gente que sumiu na fila ou que está esperando há um mês vaga em função dessa desorganização, né, desse trabalho mal feito por parte do governador Matheus Simões na saúde do estado. E aí o Ministério Público, mais uma vez o Ministério Público, entrou na justiça e conseguiu, né, interromper o processo de implantação desse sistema novo, mas a batalha continua porque desorganizou, né, o atendimento de urgência, emergência e as internações hospitalares no estado. Mas é de uma irresponsabilidade gigante, né? Não tem
não tem assim, humanidade para entender quem é que está necessitando dessa. E vender esse sistema, já vim dizendo que era inteligência artificial, né? Nossa. Aí ontem à noite eu recebi uma ligação apavorada de uma pessoa da central de internação, falando assim: socorro, Pedral, eu tô aqui com 700 pacientes que eu não consigo saber quem que é quem, né? Louco, precisando de vaga, é uma confusão que eles estão provocando e está muito grave essa situação. Quem está passando por isso agora, entre em contato conosco, nós estamos tentando ajudar para resolver isso e, claro, né, reorganizar esse sistema que é tão importante. Não tá, claro que é melhorias que vem para o bem, tudo bem, né? Mas fazer está isso banado. sem consultar os trabalhadores que utilizam o próprio sistema, né? É de uma arrogância muito grande, né? Típico de Matheus Simões, né? Xerife, ele acha que ele é xerife, não é governador, não. Aproveitar que nós estamos falando dessa turma, na luta social, na luta dos movimentos, na luta sindical, a gente costuma falar dos nossos planos de luta. Derrotar Matheus Simões está dentro do nosso plano de luta. Tem que ser. E quais as ferramentas para a gente poder emplacar uma derrota aí para essa turma e a gente impedir, né, esse desmonte do Estado de Minas Gerais? Diga para nós, Pedral. Uai, primeira coisa é isso, né? Tenho certeza que vocês já estão convencidos disso. Para impedir a privatização da CEMIG, para não deixar finalizar a privatização da Copasa, é derrotar Zema e Matheus Simões e a extrema-direita. Porque se vier outros aí, Cleitinho da vida, não tenho dúvida que o destino provavelmente será o mesmo, né? Cleitinho às vezes faz uma fala crítica ali a colar, mas queria botar o ministro da Fazenda do Bolsonaro para ser secretário aqui de Minas Gerais. Show para lá, né? Não queremos saber disso, não. E segundo, Jefinho, a gente entender que essa turma é o Bolsonaro do sapatênis, né? Eles são exemplos, né, do que o bolsonarismo está fazendo à extrema-direita no Brasil. Então é fundamental que a gente tenha assim, áreas democráticos em Minas Gerais. É um bom exemplo de Tiradentes, né? De todas as lutas de resistência do nosso povo daqui para frente. Então o primeiro passo é mobilização. Então agora 30 de maio, né? Será o dia do encontro das esquerdas, né? Uma ideia que nasceu do nosso campo, dos companheiros da MST, né? Para que a gente pudesse fazer a reunião das esquerdas e ter um programa para Minas Gerais, para a gente poder apresentar. É um passo fundamental. Segundo, não temos dúvida que a gente precisa tirar a partir daí um processo de organização do povo mineiro, né? Para que a gente possa fazer campanha, né? E não só fazer campanha, mas fazer lutas sociais e ter força nessas eleições, não ficar refém, né? De uma ou de outra articulação. E terceiro, que eu acho muito importante também, a gente conseguir, já, enfim, eleger as nossas deputadas e os nossos deputados comprometidos com o povo. Porque é muito comum. O sujeito às vezes vota no Lula, mas vota no deputado que é contra o Lula, né? E então não dá para a gente esquecer o parlamento, né? O que a gente que está na luta parlamentar percebe é que muitas vezes a correlação de forças lá é muito ruim. Em Belo Horizonte, pra você ter uma ideia, tem 41 vereadores. Sabe quantos de esquerda, Jefinho? Sendo muito generoso. Male. 8 e 9. São Relação mais, de força. São 40, né, e 1 vereadores, e nós temos pelo menos 26 bolsonaristas naquela casa. O resto é o centrão que fica meio lá, meio cá. Então, assim, nós temos que ficar atentos, nós não podemos deixar de lado, né, a missão, sim, de elegermos bons parlamentares. Muitas vezes a gente fica com preguiça, às vezes, né, gente? Mas acho que a gente já está aprendendo, em especial depois do golpe contra a presidenta Dilma, que não dá para virar as costas para o parlamento. Tem que votar bem para deputada, para deputado, para senadora, né? Eleger nossa companheira Marília. E, claro, garantir a vitória de Lula e do nosso candidato, né, democrático e popular no Estado. É isso aí, porque processo eleitoral também é um grande debate nacional, né, sobre qual o projeto de nação, qual é o projeto de Estado, né, e é muito importante o envolvimento, né, da classe trabalhadora como um todo, entender o que os candidatos vão estar dizendo, né. Mas, e doutor Bruno Pedralva, nessa jornada da luta social e sindical, já falou um pouco, e da luta institucional? Pois é, Jafito, com acatando o desafio aí, né, que a companheirada da saúde, do Movimento Sem Terra e também, né, do movimento sindical tem me colocado, a gente está em construção de uma pré-candidatura aí para a Assembleia Legislativa de Minas, nesse espírito de lutar e cuidar de Minas Gerais. Estamos firme, muito feliz e animado, né? Belo Horizonte, a gente tem nesse trabalho que
vocês participam dele, né, aqui na Câmara Municipal, e que está num momento muito intenso em função de todos os ataques que a saúde está sofrendo aqui, né? E temos também essa construção maravilhosa desse campo popular que o Sindieleto compõe, né? Que foi responsável, e acho que isso não é eu não, é nós, né, Jefinho, Carol, por conquistas importantes, graças ao Sindieletro, a pauta, por exemplo, da redução do preço da luz, do plebiscito popular, feita 2013, né? 2013, né, no final do governo Anastasia, no final do governo Anastasia, né, a gente conseguiu ajudar muito a derrotar o Anastasia e o Aécio Neves, né, no estado de Minas Gerais. Isso foi fruto do trabalho de vocês, do Sindieletro e desse campo. Nós temos aí a construção histórica dos encontros de movimentos sociais, nós temos bases, né, e militantes organizados em torno da luta contra a mineração, a luta pela reforma agrária da MST, que tem um trabalho maravilhoso no estado, né? E é fundamental que esse trabalho bonito também tenha expressão parlamentar e legislativa. Então, topei esse desafio da pré-candidatura e conto com os eletricitários de Minas Gerais, viu, gente? Porque essa candidatura é a candidatura também de cada eletricitário da classe trabalhadora e desse campo popular no estado de Minas. E o povo de Minas já demonstrou que é possível, né, Pedral? Você lembra, nessa época, você falando de 2013, né, e com aquele processo da luta da educação, né, a gente acabou desenvolvendo ali uma articulação importante entre sindicatos, movimentos sociais, gerando Quem Luta Educa, e nós conseguimos fazer uma luta vitoriosa contra o programa de choque de gestão do governo tucano, que prometia um projeto a muito longo prazo, e nós conseguimos, né, vencer, né, derrotar esse projeto, né, demonstrando que é possível, né, apesar do povo mineiro ter eleito o Zema, né, é um equívoco, um tropeço na história, mas o povo de Minas também já demonstrou que é possível também a gente barrar esses projetos, né, antipopulares que já tiveram aqui no estado e que está aqui agora, né, e que nós também vamos derrotar aí no final de 2026. Né? Até conseguir segurar o regime de recuperação fiscal, né? Foi uma unidade dos sindicatos, da luta do movimento social, né, como um todo, assim, é um outro exemplo importante. O Zema é um acidente de percurso da história. O Zema vai cumprir nessas eleições o papel de Padre Kelman nas eleições anteriores. Sabe aquele sujeito que só fala besteira, né? Que tá lá só para fazer piada, né? E ajudar, claro, né? A bater, a criticar, né? Os avanços democráticos populares do povo brasileiro. Vai lá só pentelhar, digamos assim, comer banana com casca, falar besteira. Padre Zema vai ser o Padre Kelman das eleições. Pois é, falar mal do Flávio Bolsonaro, né? Quando convém. De receber dinheiro do Vorcaro, né? Como diz um velho conhecido companheiro nosso, pega fogo, cabaré, que a direita se estrepe lá pra gente conseguir eleger alguém democrata, popular, né? Pro Brasil, que é o nosso presidente Lula, e também aqui pro estado de Minas. É isso aí. Então, desafio central 2026, eleger parlamentares comprometidos com um projeto popular, derrotar Zema e Simões, reeleger Lula. Resumidamente, é isso. É isso. Então, estamos encerrando, né, Carol? Podemos encerrar o nosso podcast, né? Que manhã agradável, viu, Pedral? Queríamos abrir aqui, se você quiser deixar algum recado. A gente tem eletricitários nos ouvindo, mas estamos querendo expandir o nosso público aí, então, para a categoria de trabalhadores em geral. E aí, se você quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes. Maravilha. Só dizer para vocês, gente, que a categoria de vocês, dos eletricitários, ela é parte, eu diria até fundante do espírito mineiro, né? E ter um sindicato como vocês, né, que além de toda a luta histórica que faz, né, com um compromisso inegociável de salário, de condição de trabalho, né, de carreira, de viver bem o eletricitário e a eletricitária, mas também com um compromisso inegociável, que é ajudar Minas Gerais a crescer com justiça social. Eu só tenho a agradecer a vocês como um cidadão mineiro. Obrigado, Sindieletro, por iniciativas históricas que vocês tiveram e têm, e também por estar agora inovando na forma de fazer luta e de se comunicar com esse podcast e com todo o trabalho de vocês. Viva o Sindieletro, viva os eletricitários e bora construir uma Minas Gerais, né, e democrática e popular. Obrigada por você ter vindo aqui prestigiar o nosso podcast. A gente já tem você como parceiro, né, de lutas do Sindieletro há muito tempo. Provavelmente você já tem diversas blusinhas, mas é que a gente deu uma atualizada na nossa logo. Opa! Então a gente queria te presentear com uma blusinha nova e esse trem lindo, é nosso. Gente. Vou até mostrar. Esse mandato é nosso. Estamos juntos aí. Obrigado, gente. Só mostrar aqui para todo mundo ver. Acho que tem que ver, né? Opa.
Cadê? Aê! Pode deixar que já vai estar aqui entre as preferidas, viu? E eu costumo ir pro parlamento com essas camisetas, viu, gente? Com a camiseta da Lula. E eu prometo que o próximo plenário estarei com ela lá. E a caneca também você já pode levar ela. Você pode levar para casa, tomar seu café, sua água e sua cervejinha na caneca do Cindy Eletro. Esse trem é nosso. Obrigado, Jefinho. Obrigado, cara. Gratidão, Pedralva. Obrigado aí por esse papo, viu? Tamo junto. Conto com o Cindy Eletro lá para as lutas institucionais. Né? A gente também está contando com você aqui na luta da categoria e seguimos firmes e fortes aí. Esse ano eleitoral de muita importância para nós, né? Para a gente dar uma reviravolta nessa difícil conjuntura que nós estamos vivendo. Então, gratidão aí pela sua contribuição, pela sua exposição e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Finalizo com uma poesia. Posso, Sumineira? Pode. Gildes Bezerra, lá da minha terra de Pedralva. Cantar com muitos amigos que a vida canta melhor, porque é em bando que os passarinhos cantando desperta o sol. Viva o Cindy Eletro! Viva!